Gabriel Castelo tinha tudo. Bilhões no banco, mansões em 3 continentes, um poder financeiro que abalava a Faria Lima. Mas naquela noite de novembro, quando ele abriu por engano a porta do quarto de sua empregada doméstica, em vez da sua própria suíte, ele viu algo que nenhuma universidade de elite lhe havia ensinado. Atrás daquela porta estava Laura Freitas, 28 anos, parada em frente a um espelho, vestindo uma de suas camisas brancas esquecidas no cesto de roupas sujas. Ela não estava se preparando para uma festa. Ela chorava em silêncio, segurando uma foto desbotada de seus pais e uma carta de despejo. Quando seus olhares se encontraram no reflexo do espelho, Gabriel compreendeu que estava prestes a aprender a lição mais importante de sua vida. Uma lição sobre o valor real das pessoas, sobre a dignidade oculta atrás dos sorrisos profissionais e sobre como, às vezes, basta uma porta errada para mudar 2 destinos para sempre. A mansão Castelo no Morumbi irradiava um luxo frio. Vidro, aço, mármore italiano, 400 metros quadrados no coração do bairro nobre de São Paulo. Era a propriedade de Gabriel Castelo, 36 anos, CEO de um fundo de 3 bilhões de reais da Castelo Investimentos. Ele era o clássico self-made man brasileiro que subiu do interior para a USP, de garçom noturno a milionário implacável. Mas o sucesso o havia esvaziado. As pessoas haviam se tornado contatos, oportunidades, recursos. Ele havia se esquecido do que significava ver realmente alguém. Laura Freitas, 28 anos, trabalhava como empregada doméstica na mansão há 8 meses. Ela se movia como um fantasma eficiente, quase invisível. Ninguém na casa, e certamente não Gabriel, sabia que ela havia sido uma estudante brilhante de arquitetura e urbanismo na Politécnica de São Paulo, que seu projeto de tese havia ganhado prêmios regionais e que ela havia conseguido um estágio promissor. Então, o AVC de seu pai operário estilhaçou tudo. Alguém tinha que se sacrificar pela família. Laura escolheu a sobrevivência, enviando para casa R$ 2.000 de seu salário de R$ 2.500, vivendo em seu quarto de 12 metros quadrados, na mansão de um homem que ganhava em 1 hora o que ela ganhava em 1 ano. Naquela noite de novembro, chovia forte. Gabriel voltava tarde de um jantar de gala com investidores, distraído e levemente alcoolizado. No corredor escuro, ele virou à direita em vez de à esquerda. Abriu a porta errada. A cena o pregou na soleira. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro espartana, alguns livros de arquitetura empilhados. Laura estava parada em frente a um espelho barato, vestindo uma de suas camisas brancas que a envolvia como um manto. Ela chorava em silêncio, segurando uma foto desbotada de seus pais e uma carta de despejo. Os olhos de Laura se encontraram com os dele no reflexo do espelho. O terror no rosto dela era puro. Gabriel ficou paralisado. Pela primeira vez em anos, ele viu realmente alguém, não uma empregada, mas uma garota de sua idade, chorando em um espaço que era 1/10 do tamanho de seus closets. Ele murmurou desculpas, mas não conseguiu sair. Perguntou algo que nunca havia perguntado a um funcionário. Você está bem? Laura, chocada por alguém lhe fazer essa pergunta, respondeu com uma honestidade dolorosa. Não, Sr. Castelo, não estou bem, mas amanhã serei perfeitamente eficiente, eu prometo. Gabriel entrou no quarto ignorando o protocolo. Ele notou os projetos arquitetônicos pendurados na parede, desenhos sofisticados que demonstravam um talento real. Porque você não trabalha como arquiteta? Laura riu amargamente. Meu pai está doente, a família depende de mim. E sonhos, Sr. Castelo, não pagam boletos. Gabriel sentiu uma vergonha ardente. Ele gastava R$ 5.000 em jantares que mal se lembrava. Ela enviava para casa tudo, sacrificando cada aspecto de sua vida. Ele pediu para ver a carta de despejo, R$ 3.000 em atraso, 2 semanas até o desastre. Tomou uma decisão instintiva.
Vou pagar tudo, como presente, não como empréstimo. Laura recusou, desesperada. Não quero caridade. Gabriel explicou que não era caridade, era justiça. 8 meses a sua dedicação fez minha vida perfeita, e eu nunca lhe dei o reconhecimento real que você merecia. Laura chorou, lágrimas diferentes agora, de alívio e esperança impossível. Gabriel a observou. Você acabou de me dar uma lição que Harvard nunca ofereceu. Preciso que me ensine a ver as pessoas de novo. Eles ficaram sentados em silêncio. 2 mundos separados por milhões, mas unidos por uma humanidade inesperada. Antes de sair, Gabriel a chamou pelo nome pela primeira vez. Laura, jante comigo amanhã à noite. Não como chefe e empregada, mas como 2 pessoas que podem aprender uma com a outra. Laura assentiu. Gabriel fechou a porta. Ele permaneceu no corredor escuro, o coração batendo forte. Uma porta errada havia aberto algo imenso. A noite seguinte encontrou Gabriel Castelo em uma missão inédita: cozinhar em vez de reservar um restaurante estrelado. No mercado municipal, completamente fora de seu elemento, ele pediu conselhos constrangidos sobre como fazer uma paella. Quando Laura Freitas entrou na cozinha da mansão, ela o encontrou usando um avental ridículo, coberto de farinha e olhando para uma frigideira com terror. Eu acho que matei a paella, admitiu Gabriel. Laura riu pela primeira vez em meses. Ela assumiu o controle, salvou o desastre e preparou uma massa perfeita. Eles jantaram na sala de estar formal, agora transformada. As luzes estavam suaves, tocava um jazz discreto. Não havia trabalho, apenas 2 pessoas começando a falar de verdade. Gabriel fez perguntas reais. Laura se abriu, falou dos sonhos de criança, de seu pai operário que a ensinou a ver beleza nas fábricas, de sua convicção de que a arquitetura poderia devolver dignidade aos esquecidos. Em seguida, Laura perguntou sobre Gabriel, o homem. Quem era você antes dos bilhões? Você era feliz? Gabriel hesitou. Ninguém nunca lhe fazia essas perguntas. Ele falou do garoto de Campinas que estudava até às 3 da madrugada, da fome de provar seu valor e do preço. Família perdida, nenhum amigo real, relacionamentos vazios. Ele tinha tudo e nada do que realmente importava. Laura contou sobre seu pai, que ganhava pouco. Quando voltava cansado, sentava-se com sua mãe na varanda para ver o pôr do sol. Nesses momentos, éramos as pessoas mais ricas do mundo. Tínhamos uma conexão real que nenhum milhão compra. Gabriel perguntou como ele poderia recuperar essa humanidade. Laura sorriu. Você já começou. Entrando na porta errada, tentando cozinhar, sendo curioso sobre mim como pessoa. Eles conversaram até a meia-noite. Quando Laura se levantou para se retirar, Gabriel pediu para ver seus projetos. No quarto minúsculo dela, ele estudou os desenhos. Eram brilhantes. Ele perguntou por que ninguém a havia contratado. Laura explicou. Sem conexões, sem possibilidade de estágios não remunerados, você é esquecido. O talento não basta. Gabriel compreendeu o privilégio imerecido. Ele tinha liberdade. Laura tinha talento, mas circunstâncias que a esmagavam. Ele fez uma oferta. Eu tenho investimentos em escritórios de arquitetura. Posso apresentar seu portfólio, mas só se você passar no exame profissional. Nada de caridade. Laura perguntou por quê. Gabriel explicou. Entrando no seu quarto, eu vi dignidade real, talento desperdiçado e injustiça. Posso ignorar isso ou usar meus privilégios para algo bom. E porque você me ensinou mais sobre ser humano em 2 dias do que eu aprendi em 36 anos. Gabriel contatou o Dr. Roberto Melo, um arquiteto renomado. Quando o Dr. Melo viu o portfólio de Laura, o ceticismo se transformou em entusiasmo. A entrevista com Laura durou 2 horas, em vez de 30 minutos. Uma semana depois, Laura conseguiu um estágio remunerado de 6 meses, com possibilidade de efetivação. Laura chorou na varanda. Pela primeira vez em 3 anos, via um futuro real. Quando contou a Gabriel, ele a abraçou.
Eles já não eram mais chefe e empregada. Isso significava que ela precisaria deixar a mansão. Gabriel escondeu a decepção. Ele havia se acostumado à presença dela. Disse para ela seguir o sonho. Mas, perguntou ele hesitante, podemos continuar nos vendo? Como amigos? Os primeiros dias de estágio foram terríveis para Laura. Softwares novos, colegas desconfiados, mas ela tinha uma fome desesperada. Trabalhava 12 horas por dia, estudava à noite. O Dr. Mello lhe deu um teste: reabilitar uma praça infantil abandonada, com um orçamento mínimo. Laura foi até o bairro, conversou com mães e crianças, incorporando todas as ideias. O resultado deixou o escritório sem palavras. Um espaço funcional e belo, econômico, mas digno. O Dr. Mello decidiu. O projeto seria executado com Laura como arquiteta principal. Seu nome nos documentos. Laura ligou para Gabriel, tremendo. O projeto dela seria realizado. Gabriel sentiu uma felicidade pura por outra pessoa. Ele prometeu um jantar de celebração em sua casa naquela noite. Uma paella perfeita desta vez. Laura riu. Ela traria a sobremesa. Aquela noite foi mágica. Eles jantaram na varanda sob as estrelas. Falaram do projeto. Laura disse que devia tudo a ele. Gabriel negou. Ela havia conquistado tudo. Ele apenas havia aberto uma porta injustamente fechada. Aquela porta estava selada, explicou Laura. E você me viu quando eu era invisível para o mundo. Eles se olharam longamente. Algo se movia entre eles. Algo mais profundo que a amizade. Gabriel se aproximou. Laura prendeu a respiração. O telefone dele tocou. Uma ligação urgente. Eles se despediram com um abraço longo demais. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu, pensando no outro. Estavam se apaixonando. A ideia os aterrorizava, mas os sentimentos impossíveis de ignorar cresciam. 4 meses depois daquela noite de quase beijo interrompido, a praça foi inaugurada. Era um dia frio de março, mas cheio de sol promissor. O espaço abandonado no Jardim América havia se transformado em uma joia. Tobogãs de madeira, balanços acessíveis, bancos confortáveis e áreas verdes bem cuidadas. Os detalhes faziam a diferença. Murais pintados pelos próprios moradores, cantinhos de leitura e fontes de água. Tudo com um orçamento apertado, mas com inteligência e coração. As mães choravam ao ver o resultado. As crianças corriam e riam, incrédulas de que algo tão bonito fosse feito para elas. Gabriel Castelo estava lá. Ele havia cancelado reuniões importantes em Londres. Observava Laura Freitas, que falava com os moradores do bairro. Ela brilhava com uma alegria pura e um senso de propósito que ele nunca havia visto em seu próprio mundo corporativo. Naquele momento, ele compreendeu com certeza. Estava profunda e irrevogavelmente apaixonado por ela. Não era atração superficial. Era a admiração total pela força, inteligência e capacidade de Laura de transformar sacrifício em beleza e dignidade. Era o amor maduro que chega quando você vê realmente alguém em toda a sua complexidade. Após a inauguração, ele a convidou para jantar em um pequeno e aconchegante restaurante em Pinheiros. Falaram sobre o projeto, sobre as reações emocionantes dos moradores. Em seguida, Gabriel interrompeu o fluxo da conversa. Laura, preciso te dizer algo importante. Se isso arruinar nossa amizade, eu ficarei destruído, mas não posso mais guardar. Ele disse simplesmente que havia se apaixonado por ela. Não sabia quando exatamente, se foi naquela primeira noite, ou durante os jantares, ou naquele dia, vendo-a brilhar com o reconhecimento que merecia. Mas havia acontecido, e ele precisava saber se havia, mesmo que fosse uma pequena, possibilidade de que ela sentisse algo por ele. Laura o olhou com os olhos marejados, respondeu que era complicado. Isso me aterroriza, Gabriel. Você foi meu chefe, você me ajudou quando eu estava desesperada. Há tanto desequilíbrio de poder, tanta gratidão misturada.
como eu posso saber o que sinto de verdade? Gabriel apreciou a honestidade. Ele explicou como sabia que era real. Quando penso em você, eu vejo a pessoa que me ensinou a ser humano, a pessoa mais inteligente que conheço, a pessoa com quem eu quero conversar sempre. E sim, a mulher mais linda que já conheci, por dentro e por fora. Mas se você precisar de tempo, eu vou esperar. E se você não puder corresponder, eu aceitarei. Laura sentiu as lágrimas rolarem. Não é que não sentisse nada, ela sentia demais, e isso a assustava. Ela tinha medo de que fosse bom demais para ser real, de que ele acordasse um dia e percebesse que ela era apenas uma garota do Jardim América. Ela temia não ser suficiente para o mundo dele. Gabriel segurou sua mão. Escute bem, você é demais para o meu mundo superficial. Você tem mais valor do que todos eles juntos. E se eu tivesse que escolher entre aquele mundo e você, eu a escolheria todas as vezes. Laura expressou seu medo mais profundo. E se não der certo, Gabriel? Eu perco não só você, mas a carreira que acabei de construir. Gabriel prometeu solenemente. Aconteça o que acontecer, sua carreira é sua. As conexões que você tem são porque você as mereceu. Se nós não funcionarmos, eu me afastarei completamente, mas eu imploro, não deixe que o medo nos prive de algo extraordinário. Laura o estudou longamente. Viu vulnerabilidade genuína, esperança e amor verdadeiro. Tomou uma decisão arriscada, mas justa. Está bem. Podemos tentar, mas vamos devagar. Quero ter certeza de que é real. Gabriel sorriu com uma alegria pura. Devagar estava bem. Ele havia esperado 36 anos por algo verdadeiro. Ele podia esperar o tempo que fosse necessário. Quando saíram, Gabriel a beijou pela primeira vez. Um beijo suave, respeitoso, carregado de promessas. Os meses seguintes foram intensos. Gabriel conheceu os pais de Laura em Jardim América. Seu pai, frágil, mas com os olhos marejados, pediu-lhe que cuidasse de sua filha. Gabriel prometeu com a voz embargada que o faria. A mãe de Laura cozinhava almoços de domingo, tratando-o não como milionário, mas como genro. Laura, por sua vez, entrou no mundo de Gabriel com mais dificuldade. Os jantares de gala eram campos minados de olhares julgadores e perguntas classistas. Mas Gabriel a defendia com firmeza, deixando claro que Laura não era um acessório, mas uma parceira em pé de igualdade. Lentamente, os dois mundos se fundiram. Gabriel se tornou mais simples, menos obcecado com status. Passava os domingos no Jardim América, jogando cartas com o pai de Laura. Laura se tornou mais segura. Ela compreendeu que seu valor não dependia da aprovação da elite. Um ano depois daquela primeira declaração, o casal enfrentou sua primeira crise devastadora. O pai de Laura teve uma recaída grave, um segundo AVC que o deixou parcialmente paralisado. As despesas médicas explodiram. Fisioterapia especializada, equipamentos caros, assistência domiciliar. A mãe de Laura não podia gerenciar tudo sozinha. Laura se viu diante da escolha mais dolorosa de sua vida pela segunda vez. Ela precisava voltar para o Jardim América em tempo integral para cuidar da família, sacrificando novamente a carreira que finalmente estava decolando. Ela tinha acabado de receber uma promoção no escritório e trabalhava em 3 projetos importantes. A família era a família, sempre. Não havia outra escolha. Ela ligou para Gabriel uma noite, chorando, incapaz de esconder o desespero. Explicou a situação. Ele ouviu em silêncio absoluto. Depois, disse algo que a chocou completamente. Precisamos nos casar imediatamente. Camila acreditou ter ouvido errado através das lágrimas. Gabriel havia repetido com voz firme e segura. Devemos nos casar o mais rápido possível. Ele explicou rapidamente antes que ela pudesse objetar. Não era um capricho romântico. Era prático e sentido ao mesmo tempo.
Estando legalmente casados, ele poderia cobrir todas as despesas médicas do pai dela sem problemas burocráticos. Poderiam contratar a melhor assistência em tempo integral. Camila não teria que sacrificar a carreira que havia construído com tanto sacrifício. Ele sabia o que ela estava prestes a objetar, que era demais, que ela não podia se casar por dinheiro. Mas ele lhe explicou com paixão que não era por dinheiro, no sentido que ela temia. Era porque ele a amava com todo o ser e queria construir uma vida com ela de qualquer maneira. Aquela era simplesmente uma excelente razão para fazê-lo agora. E, acima de tudo, ele era egoísta. Ele queria casar com ela porque não podia imaginar sua vida sem ela. Camila chorou ainda mais forte, mas eram lágrimas diferentes, de alívio, amor, medo e gratidão. Ela objetou que era um sacrifício enorme. Gabriel a corrigiu com doçura. Ele não estava pedindo nada. Ele estava oferecendo livremente. Queria se casar com ela porque ela o havia feito humano novamente, porque o fazia rir de verdade e porque acreditava nele de maneiras que iam além de seus bilhões. Queria que sua família estivesse bem porque amava a ela e tudo o que vinha com ela. Camila aceitou, não porque precisasse desesperadamente do dinheiro, mas porque compreendeu que ele precisava poder ajudar, usar seus privilégios para algo profundamente significativo. E porque ela o amava. Casaram-se 3 meses depois, em uma cerimônia que chocou todos os conhecidos ricos de Gabriel. Não foi em um resort de luxo. Eles se casaram no pátio do prédio popular do Jardim América, onde Camila havia crescido. Os vizinhos, que a haviam visto crescer, agora assistiam ao seu casamento com lágrimas de alegria genuína, trazendo pratos caseiros e decorando o pátio com luzes simples. O pai de Camila, em uma cadeira de rodas, mas com os olhos marejados de orgulho, a acompanhou ao altar improvisado, feito de flores silvestres. Gabriel vestia um terno simples, sem marcas ostentosas. Camila usava um vestido vintage dos anos 60, mais bonito e significativo do que qualquer modelo de grife de R$50 mil. Após a cerimônia, Gabriel fez algo que mudou sua reputação completamente. Ele anunciou a criação da Fundação Laura Freitas Castelo, uma fundação de R$10 milhões dedicada especificamente a apoiar jovens talentos de origens economicamente desfavorecidas nas áreas de arquitetura, design e artes sociais. Não por ego, mas para honrar publicamente a mulher que lhe ensinara que o talento se distribui em todas as classes sociais, mas as oportunidades não. O legado da porta errada. 5 anos depois daquele casamento inesperado, Gabriel e Camila estavam sentados na varanda de sua casa renovada no Morumbi. Não era mais a mansão estéril de antigamente, mas um lar cheio de vida, com fotos de família, livros e o desordem amoroso de uma vida real. Eles olhavam as estrelas raras de São Paulo em silêncio confortável. Camila quebrou o silêncio perguntando se ele ainda pensava naquela noite fatídica em que ele abrira a porta errada. Gabriel riu docemente. Penso nisso literalmente todos os dias. Foi a porta errada mais certa que já abri em toda a minha vida. Camila concordou, apoiando a cabeça em seu ombro. Ela disse que não acreditava que tivesse sido um erro, mas sim graça humana simples. O momento em que o universo o colocou na frente do que ele desesperadamente precisava ver para se salvar de si mesmo. A vida de Gabriel havia mudado completamente. Ele reduziu drasticamente as horas de trabalho obsessivas. Passava tempo real com Camila e com os pais dela, que considerava família. Havia aprendido a cozinhar bem, a rir livremente e a chorar sem vergonha. Havia aprendido o que significava conexão humana autêntica. Camila havia se tornado uma das arquitetas sociais mais respeitadas do país. Ela havia projetado intervenções de reabilitação em 12 bairros populares, sempre com sua filosofia inabalável: dignidade, beleza acessível e participação ativa da comunidade.
Seus projetos ganhavam prêmios por seu impacto humano mensurável. Mas mais importante do que qualquer sucesso profissional, eles haviam construído um relacionamento baseado em reciprocidade autêntica. Não havia benfeitor e resgatada, nem rico que ajuda pobre, mas duas pessoas imperfeitas que se escolhiam conscientemente todos os dias. Gabriel lhe confessou algo que nunca havia dito. Aquela noite, ao vê-la chorar segurando a foto e a carta, foi a primeira vez em anos que ele viu realmente alguém, não como uma função a otimizar, mas como um ser humano completo. Você me salvou naquele dia, provavelmente mais do que eu salvei você, disse ele. Camila se virou para olhá-lo nos olhos. Você me viu quando o mundo inteiro me tratava como invisível. Você me deu dignidade, reconhecendo meu valor com o olhar, com aquela pergunta simples, mas revolucionária. Você está bem? Aquela pergunta mudou minha vida. Eles se beijaram docemente. Um beijo que sabia há anos de crescimento compartilhado. Camila disse algo que resumiu sua história, que ela gostava profundamente que a história deles não fosse um conto onde o príncipe salva passivamente a Cinderela. Era uma história onde duas pessoas imperfeitas se salvaram mutuamente, ativamente. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas, Gabriel e Camila pensaram, sem precisar dizer em voz alta, na porta errada que se tornara a porta mais certa, no erro que fora a graça inesperada, no momento preciso em que dois mundos completamente diferentes se encontraram e, em vez de se destruírem, aprenderam uma dança nova e bonita juntos.